Oi, gente, boa noite, tá? Eu vou gravar agora a segunda etapa de uma videoaula de revisões da literatura. Só que essa segunda etapa, que eu vou deixar aqui no Facebook, é só de revisão integrativa. A primeira etapa eu esqueci de fazer a live, eu já gravei, que inclui outros tipos de revisão, tá? Mas ficou a integrativa aqui, que eu vou abordar com vocês. Então, vamos lá. Aula de revisão integrativa, Luceni, que entrou aí, né? Tô te vendo. Aula de revisão integrativa, Luceni. Tá, vamos iniciar. Eu já vou começar falando do protocolo dela. Espera aí que eu vou colocar para gravar aqui também no portal. Para quem entrou agora, eu já fiz a primeira etapa, essa já é a segunda, tá? Eu já vou falar do protocolo de revisão integrativa da literatura. Eu vou falar o passo a passo, que é um tipo de revisão, tá? Dividido em 6 etapas. Eu vou falar aqui o conceito dela de novo, porque eu já tinha falado na primeira etapa. Agora eu vou falar de novo. Bom, gente, dando continuidade, né? A segunda etapa, a primeira a gente já viu. Agora vamos dar continuidade. Porque vocês não viram, eu gravei só pra cá, esqueci de fazer a live. Mas eu falei dos tipos de revisões, né? Os tipos que tem. Mas o enfoque dessa aula vai ser revisão integrativa da literatura, tá? Que é uma modalidade dos diversos tipos de revisão que existe, tá? Beijo, Luceni. Então, vamos lá. A revisão integrativa da literatura tá? Ela surgiu como alternativa, tá? Peraí que tá dando coisa aqui. Ela surgiu como alternativa de revisar rigorosamente e combinar estudos de diversas metodologias. Oi, prima. Não dá pra falar com todo mundo, bora continuar. Então, revisão integrativa, ela é um estudo de revisão que ela surgiu para revisar rigorosamente estudos com diversas metodologias. Para deixar bem claro que na revisão integrativa é um tipo de estudo científico que vai ser construído, você vai coletar os dados a partir de base de dados, tá? A partir de artigos, tese, dissertações, artigos de atualização, relatos de experiência e também a partir de outros estudos de revisão, tá? Ela é bem ampla. Diferente da revisão sistemática, tem que deixar bem claro que a revisão sistemática, ela só inclui estudos primários, tá? O que isso significa? É estudo dos autores que coletaram os dados diretamente com o sujeito, tá? Tem que deixar bem claro. Ou seja, estudos que fizeram pesquisa em DataSUS, em prontuário e outros estudos de revisões não podem ser incluídos no protocolo da revisão sistemática, tá? Mas a integrativa, ela possibilita, tá? Essa inclusão, ou seja, a sua busca, ela é mais ampla e tem possibilidade de análise maior, tá? De incluir mais estudos. Olha a Dayara aí, outra porreta da revisão integrativa chegou aí. Me ajuda, Dayara. Pois é. Carla também já teve aula comigo, né? Então a revisão integrativa, ela permite a combinação de dados da literatura empírica, teórica, que pode ser direcionado a definições de conceitos, tá? Identificação de lacunas da área de estudos, revisões de teorias e análises metodológicas dos estudos sobre um determinado tópico. De novo, deixando bem claro que a combinação de pesquisas com diferentes métodos combinados na revisão integrativa amplia as possibilidades de análise da literatura. Tá, a Dayara tá rindo. Ou seja, então, como ela é mais ampla, tá? Ela permite incluir outros tipos de estudo. Qual é a única regra da revisão integrativa? Porque eu vou falar daqui a pouco das etapas que ela é formada. Ela é formada por 6 etapas, tá? Os estudos que tem que entrar nela, tá? É mais amplo que a sistemática, tá? Isso a gente sabe. Só que também o artigo para ser incluído, ou o estudo, a tese, a dissertação na revisão sistemática,
na revisão integrativa, ela tem que responder a questão de pesquisa, né, gente? Que é a primeira etapa, que a gente já vai chegar lá. Tem que responder a questão de pesquisa. Então, as metodologias, elas podem ser distintas sim, tá? Pode entrar estudo de revisão, pode entrar estudo primário, estudo secundário de bases de DataSUS, pode entrar estudo quantitativo, qualitativo. Ela é bem mais ampla. Então, como eu falei, vamos deixar mais claro os tipos de estudos. Estudo primário, que eu disse, são os considerados estudos originais, tá? Em que os pesquisadores coletam os dados diretamente com o sujeito. Levem isso para a vida de vocês. Estudo primário. Estudos de revisões são estudos secundários, porque você está pegando resultados de outros autores, tá? Quem pegou primariamente foi eles, você está pegando secundariamente. Então, são estudos secundários, que também a revisão integrativa, você pode incluir esse tipo de estudo. Qual é a única regra? Tem que responder a tua questão de pesquisa, né? Tem que ter a ver, gente. Se não tiver nada a ver, não tem por que tá lá, tá? Entra também relato de experiência, tá? Pode entrar. Que é uma modalidade de artigo científico também. Ah, o que é isso? Eu nunca vi. Relato de experiência, um relato da experiência dos autores, tá? Por isso que a maioria dos relatos de experiência não passa por comitê de ética, viu? Porque é relato de experiência dos autores. Agora, eu já vi relato de experiência que tem resultado lá da amostra da população, que não sei quantos participaram. Não pode, tá? Se já for por esse caminho, tem que ter o parecer do CEP, porque você já incluiu seres humanos que você já pegou esses dados. Então, relato de experiência é o relato dos autores daquela experiência, tá? Reflexões publicadas em periódico, vocês já viram, né? Artigo de reflexão, de atualização, que principalmente editores expertises daquela área fazem. Então, você pode incluir. Boa noite, Fernando, Erivelto, tá? Obrigada por estar assistindo. Entenderam? E outras fontes também que podem ser incluídas. TCC, tese, dissertações, que são os estudos, a monografia, né? Que nem sempre estão em revista, tá? A maioria estão em repositórios. Tem vários no BVS também, que o BVS cobre alguns repositórios, tá? E os estudos de revisão integrativa, tanto integrativa quanto sistemática, têm sido de suma importância para a prática baseada em evidência na enfermagem e como qualquer outra área, tá, gente? Independente de ser da saúde ou não. Ah, mas o que quer dizer isso, prática baseada em evidência? Quer dizer que quando eu pesquiso sobre um determinado tema, eu vou buscar o que a literatura está falando para esse resultado influenciar na minha tomada de decisão. Falando da enfermagem, por exemplo, uma intervenção de enfermagem, eu fico me perguntando numa situação, exemplo, será que essa intervenção é eficaz? Essa intervenção é relevante? Vai repercutir alguma coisa? Eu vou para a literatura, vou pesquisar e vou ver se realmente aquilo tem sustentação científica. E isso é prática baseada em evidência, porque eu estou aplicando o meu cuidado, a minha intervenção de enfermagem, a partir das evidências científicas, tá? E isso me assegura muito. Vamos continuando. Agora eu vou entrar nas etapas da revisão integrativa. A revisão integrativa é um estudo de revisão, tá? Que ele é formado por 6 etapas. Depois eu coloco o artigo, se vocês quiserem. Tem 2 artigos aí que falam do protocolo, mas eu já achei uns internacionais aí que inclui muito mais coisa, tá? Por sinal. Inclui outras etapas que torna mais rigoroso ainda esse protocolo dele, tá? Então a gente vai se basear nessas 6 etapas, que são 2 artigos aqui que eu tenho, que depois eu mando para vocês. Oi, Laiane, beija. Então, a primeira etapa, não só da revisão, tá? Integrativa, mas também de qualquer outro estudo científico, independente de ser revisão, se é estudo de campo, qualquer outro tipo de estudo. É a primeira etapa. É a elaboração da questão de pesquisa, tá? Ou pergunta norteadora. Tem gente que conhece como questão de pesquisa, tem gente que conhece como pergunta norteadora, tá?
Então, gente, antes de você iniciar uma pesquisa, você tem que ter uma pergunta bem formulada, tá bom? Porque você vai buscar a resposta dessa pergunta, tá bom? Então, como é que eu vou elencar essa questão de pesquisa? Vai ser a partir do problema que eu vou evidenciar, tá? Ai, mas como eu vou contextualizar esse problema? A pessoa chega para mim e fala, Dani, eu quero falar disso. Eu digo, não, me conta mais, que eu quero entender. Não, quero falar de infarto. Ah, mas tu tirou isso de onde? Ah, começou quando? Não é porque eu gosto, não, não é. Eu quero que tu fale mais. De onde você trouxe isso? Ah, foi a partir de uma vivência com um familiar, ou foi um estágio, ou eu já tenho experiência de 10 anos tratando de paciente com infarto e isso me instiga. Ou seja, o problema é assim que você evidencia, tá? É uma experiência, tá? Ou seja, mas outro tipo de problema que dá para ser evidenciado também é a busca na literatura, né? Que você fala, meu Deus, não tem nada disso, não tem um protocolo disso, não tem aquilo. E é um problema também que você pode formular. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da formulação da questão de pesquisa, puxando por um dos meus principais artigos, né? Que foi Fatores de Risco Cardiovasculares em Docentes de Enfermagem. Presta atenção como é que funciona. O problema, eu não tinha questão de pesquisa nenhuma formulada. Eu só sabia que, eu tinha percebido que os docentes, tá, de enfermagem tinham uma vida muito corrida, se alimentavam mal, eram estressados, não praticavam atividade física e nem tinham lazer, né? Que era uma carga horária, demanda uma carga horária alta, que o docente, o trabalho dele não fica apenas na faculdade, ele vai para casa, ele ainda tem serviço para fazer, muita coisa, né? Corrigir 300 provas, orientar tese, dissertação, TCC e por aí vai. Então isso me inquietou. E era isso que eu tinha percebido, mas eu não tinha uma pergunta, não tinha o que eu queria abordar. Eu só sabia que esse comportamento levava a fatores de risco e doenças cardiovasculares. Então eu cheguei com a minha querida professora Ana Gracinda, né? Ela que me ensinou, agradeço. E ela me fez eu enxergar esse problema e fez eu contextualizar ele, tá? Eu contextualizei que a partir da minha vivência acadêmica eu evidenciei isso e aquilo. E eu queria puxar para as doenças cardiovasculares porque eu sabia que esses fatores influenciariam na saúde cardiovascular. Então, a partir desse problema contextualizado, eu formulei minha questão de pesquisa. Quais os fatores de risco cardiovasculares que os docentes de enfermagem... qual a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares em docentes de enfermagem numa instituição de ensino superior tal, da cidade tal, tá? Por quê? Porque a partir disso que eu mostrei, que eu contextualizei, veio a pergunta que eu queria responder, né? Então, essa é a primeira etapa, tá? De um estudo. Aqui no exemplo que eu coloquei desse slide, quem quiser me pede depois que eu passo para vocês, eu vou passar. A primeira etapa da revisão integrativa é a elaboração da questão de pesquisa ou pergunta norteadora. O exemplo que eu trouxe é quais os fatores de risco cardiovasculares, quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Presta bem atenção, já formulei minha primeira etapa. São 6 etapas. Tá? Aí tá, eu já defini a minha pergunta. Quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares? Tem outro aí vem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo. Só que tem mais um detalhe antes de eu pular para o segundo passo que eu não posso deixar passar, eu tenho que falar, tá? Que é muito importante. Que é um dos fatores que mais influencia para o seu artigo ser recusado na revista, tá? Porque eu formulei minha questão de pesquisa, ela é quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares que eu vou pesquisar. Aí o título é infarto agudo do miocárdio. Não tem nada a ver, gente. Se a minha questão de pesquisa é quais são os fatores de risco para doenças cardiovasculares, o meu título deve ser fatores de risco para doenças cardiovasculares e o meu objetivo deve ser identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares ou descrever os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Tem que ter sintonia, questão de pesquisa, título e objetivo, tá? Porque se não tiver, gente... O título é uma coisa, o objetivo é outro, o resultado vai ser outro.
Aí você vai ficar perdido, você não vai entender o seu trabalho, nem você vai entender. Então, tendo sintonia, título, questão de pesquisa, objetivo, já é um passo para você conseguir concluir o estudo, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Então, a primeira etapa, formulei questão de pesquisa, no nosso exemplo, quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares. A segunda etapa, eu vou definir os meus critérios de inclusão e exclusão. O que significa isso, tá? Como eu disse, a revisão integrativa é um estudo que é feito a partir de base de dados, tá? Ou seja, primeira coisa que eu vou fazer é definir com que palavras-chave eu vou realizar essa pesquisa, tá? No segundo passo, que é a amostragem de estudo. Que palavras-chave? Existe a plataforma DEX, Descritores da Ciência da Saúde, tá? Tem que ser palavras de lá, pelo menos 3 de lá, tá? E depois você pode até incluir 2 que não estejam lá. Palavras que estão na plataforma DEX são chamadas descritores. Palavras que não estão são chamadas descritores não controlados ou palavra-chave. Agora eu vou falar uma coisa para complicar mais ainda a cabeça de vocês. Todo descritor é uma palavra-chave, mas nem toda palavra-chave é um descritor, né? Então, pode ser uma palavra-chave, mas se não estiver no DEX, não é um descritor. Ah, mas por que tem que ter esse DEX? Porque para acharem teu artigo, quando forem pesquisar ele, tendo as palavras-chave do DEX, vai ser muito fácil, tá? Encontrar para fazer a busca. Então, é basicamente isso. Vai ter situação que não vai ter a palavra-chave lá no DEX. Tu vai pesquisar, tu vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí é um caso muito específico. Pelo menos se você achar pelo menos 2 do DEX, o resto você faz descritores não controlados, que são as palavras-chave, né? Tá? Pode fazer. Na revisão sistemática, só para pegar mais um diferencial, ela não te obriga a tu fazer só com descritor, não, tá? Ela é mais livre em relação à palavra-chave, porque justamente ela quer ampliar a tua busca, ela quer fazer tu achar o máximo de material possível na revisão sistemática. Então, se ela limitar só DEX, palavra-chave do DEX, ela está limitando a tua busca, que não é esse o objetivo da sistemática. Mas na integrativa, o protocolo é DEX, tá? Entra a palavra-chave que não está no DEX, entra, mas tem que ter DEX também, que é descritor. No mínimo 3, no mínimo 2, se for um caso muito atípico, um tema que não é discutido, tá? Falamos da definição dos descritores para a gente fazer a busca, tá? Agora, as bases de dados que eu indico, olha, tem Lilacs, Cielo, Medline, Bedenf. Só que elas estão todas no BVS, tá? Ah, mas o BVS não é base de dados. Sim, mas você pode colocar, tá? Que você fez a busca nela, porque os editores até preferem, porque já tá tudo. Ela já vai pegar Lilacs, Medline e Bedenf. Porque tem outras bases aí internacionais que é muito interessante você pegar do que você... Aí tem gente que faz assim, ó. Pega Cielo, Lilacs, Medline e PVS. Duplica tudo, tá? Então tem que saber aí essa conexão aí dessas bases de dados. Como é que eu tô fazendo agora? Que tá dando muito certo, que eu já vejo que é usada muito em revisão sistemática, revista Top, que é pesquisado, publicado, eles colocam o BVS, que inclui tudo, né? O PubMed e o Science Direct, tá? Eu posso dar o link depois, vocês só me pedem. O PubMed, vocês sabem que é amplíssimo, né? Muito bom. Tem que incluir o PubMed, tá, gente? Não fique com medo de artigo em inglês. O Google traduz tudo, tá? Tem que incluir, sim, artigos em inglês. Porque é uma limitação. Ah, eu só quero em português, porque a maioria dos artigos é em inglês, a gente não tem acesso. Gente, a língua referência no mundo é inglês, gente. A maioria do mundo fala inglês, então o acesso maior para os artigos em inglês, tá? Então vão logo botando isso vão logo se acostumando, tá? Tá, e eu defini as bases de dados. Base de dados, gente, pelo amor de Deus, não coloca só uma. Tem que ser no mínimo 2, tá? No mínimo 2. Mas o objetivo não é ser uma busca simplificada, tá? É uma busca ampla. Então, coloca quantas você puder. Se colocar muito, também duplica muito, tá? Tem que ter esse cuidado.
Então eu coloco BVS, PubMed, Science Direct, posso até colocar as Scopus também, tá? Sim, amiga. Acesso fechado da Yara, a gente pega lá naquele site, né? Não tem mais limitação pra gente, né, Dayara? A gente pega mesmo. Então é isso, gente. Eu sugiro colocar BVS, PubMed, Science Direct. Quiserem o link depois, me pede que eu mando. É maravilhoso. Então, nessa segunda etapa, eu defini os descritores, tá? Que eu vou usar. Defini as bases de dados. Outro detalhe, eu tenho que definir o limite temporal. Eu não vou sair incluindo tudo que eu achar na minha frente. O limite temporal depende do quê? Do que tem na literatura. Tem tema aí, se tu colocar dos últimos 3 anos, tu vai incluir 30 artigos. Agora, tem tema que você colocar dos últimos 20, não vai ter quase nada. Por exemplo, eu fiz diagnóstico de enfermagem na cardiomiopatia chagásica. Gente, eu coloquei sem limite temporal. Ia pegar tudo que estava publicado. Eu achei 3 artigos. Tá? Diagnóstico de enfermagem na cardiomiopatia chagásica. 3. De tudo que estava publicado. Tudo deu trabalho. Ou seja, é a partir da minha limitação, tá bom? Mas, gente, tem muita coisa. Coloca 5 anos que já tá bom, tá? Já vi revisão boa aí dos últimos 3 anos, tá? Então, depende muito também do que você vai abordar. Geralmente, a média é 10 anos, 5 anos, tá? Num caso muito extremo, que você coloca 20, 30 anos, sem limite temporal, depende do seu objetivo, do que tem na literatura também. Ah, outro detalhe, que, ai meu Deus, já me mandaram áudio. Não, 5 artigos é pouco, não dá. Não existe isso, tá? Os autores falam que qualquer artigo de revisão pode ser feito a partir de 2 artigos, tá? Eu vou mandar sim, mas me cobra, tá? O link. Me cobram o link, gente, que eu vou mandar. A partir de 2 artigos você já pode fazer um estudo de revisão. Mas, gente, tem que fazer uma busca bem aprofundada, tá? Pra você fechar que é só aquilo mesmo. Aí você fecha. Aí tem gente que diz assim, eu no meu de doença de Chagas, eu falei, gente, eu só achei 3. E agora? Eu falei, vou fazer com os 3, porque eu não tô mentindo. É o resultado. É o que tem na literatura. Então eu vou publicar isso. E eu falei, fiz a carta pro editor com a mesma coisa. Porque antes da gente submeter, a gente já fala carta de apresentação, né? E eu já escrevi toda a limitação, que era aquilo que tinha em literatura. Se ele quisesse pesquisar, ele pesquisava. Que era aquilo que dava para trabalhar. Que o meu ia ser o quarto, ainda ia ser um estudo de revisão sobre o tema. E tudo bem, tá? Tudo bem. Então não existe isso de muito, de pouco. É quanto tá disponível, gente. É quanto tá disponível naquele limite temporal, tá? É quanto tá disponível naquele limite temporal que você colocou. Você não vai querer surgir mais se não tiver, tá? Agora com o artigo não dá. Eu disse que é a partir de 2, tá? Tá. Critério de inclusão e exclusão. Aí aqui, ó, a gente definiu descritores para entrar, a gente definiu base de dados, a gente definiu limite temporal. A gente vai definir os critérios de inclusão e exclusão. O que significa isso? Vai entrar o quê? Só artigo original? Vai entrar só artigo de revisão? Vai entrar tese e dissertação? Você vai definir esses critérios, tá bom? O que vai entrar para você responder sua questão de pesquisa? Porque a revisão integrativa permite também você colocar só artigo original, você colocar artigo original e de revisão. Ah, mas eu quero só revisão sistemática, não tem problema, você coloca também que dá, tá? Aí, só que eu vou dar uma dica para vocês. Para quem já fez muito, a Dayara vai concordar comigo aí. Gente, tu estabelece os critérios. Tu não foi nem pra literatura fazer uma piloto, né, como dizem, do que tem. Aí tu coloca todos aqueles critérios. Tu vai pesquisar, não tem nada. Não tem nada. Tem um, tá? Aí só quero artigo primário, só quero revisão sistemática, não. Aí tu vai começando a abrir. Aí quando tu termina a pesquisa, tu já alterou alguns critérios de inclusão, porque tu teve limitação, tá? Tu teve limitação. Então, geralmente, não vai pensar, ah, mas eu fiz esses critérios e não consegui nada. Altera alguns critérios de inclusão, que você pode, tá? Ampliar mais a tua busca. Se você quer muito responder aquela pergunta, tá? Agora vamos para a terceira etapa.
A outra dica de busca ainda da segunda etapa. Você já ouviram falar de operadores booleanos, tá? Vou falar agora para vocês os operadores booleanos. O que eles proporcionam na minha busca? Os operadores booleanos... Oh, gente, o que foi que eu falei? Os operadores booleanos, eles são termos, tá? São algumas palavras que eu vou utilizar para potencializar a minha busca. Por quê? Lembra que a minha questão de pesquisa que eu coloquei fatores de risco para doenças cardiovasculares? Aí eu poderia... Aí as minhas palavras-chave que eu ia definir ia ser fatores de risco, doenças cardiovasculares. Tá? Meus descritores para me buscar. Só que se eu jogasse assim na base de dados, o que ia acontecer? Ele ia trazer para mim artigos que falasse tanto de fatores de risco, tanto de doença cardiovascular. Agora ele ia trazer artigos que falassem de fatores de risco de qualquer coisa do mundo, tá? Porque eu não especifiquei, porque ele ia pesquisar de uma maneira muito solta. É aí que entra os operadores booleanos. Tem o AND, tá? Tem o AND que ele... O AND você coloca entre um descritor e outro, tá? Que é o A, N e o D, que é em inglês, que significa com, tá? Ou, aí eu ia colocar como fatores de risco and doenças cardiovasculares, tá? Aí eu ia fazer a busca. O que isso ia fazer? Ia potencializar a minha busca, porque só ia aparecer artigos que tinham fatores de risco junto com doença cardiovascular, tá? Então, era um filtro bem mais específico que ia facilitar muito o meu trabalho. Porque se eu coloco fatores de risco de doença cardiovascular, ia aparecer um monte de artigos de fatores de risco de qualquer coisa. E os outros de doença cardiovascular, de qualquer coisa também, que não ia ser de fator de risco. Então, é um filtro, é uma potência da sua busca, tá? Utiliza, eu recomendo. E principalmente, eu utilizo só o AND, porque eu quero uma coisa que tá ligada à outra, né? Aí tem o OR, que no caso ia ser fatores de risco ou doença cardiovascular, ou e o NOT, né, que é o não, que não, por exemplo, ia colocar fatores de risco sem doença cardiovascular. Mas para que eu vou usar isso? Eu já falei. Para quê? Sem. Eu quero é o que tenha junto. Ainda não teve uma situação que eu usei os outros, tá? Por isso que eu tô falando para você. Mas depende do seu objetivo, da sua questão de pesquisa, eu não sei. Eu sei que as minhas eu já uso só o END, porque eu quero o que tá junto, que eu quero achar aqueles estudos que tem que tá abordando aquelas descritores que eu joguei na base de dados, tá? Quem quiser o slide depois pede. Terceiro passo, coleta de dados. Primeira etapa. Só um minuto, gente, rapidinho que parou de filmar aqui. Só um minuto. Primeira etapa. Agora eu vou falar de novo. Bom, gente, dando continuidade, né? A segunda etapa, Só um minuto, gente, rapidinho. Deixa eu só salvar esse vídeo aqui. Só um minuto. Se tiver pergunta, faz logo agora que eu já respondo. Tô voltando, só um minuto. O que o Fernando tá falando? Se sentiu um criminoso aí, foi? Já vou voltar com a terceira etapa da revisão integrativa, tá? Olha, a Dayara tem que fazer 6 aulas comigo. Ah, mas agora tá em isolamento, né? Faz uma daí também. Tá? Voltando.
rapidinho. Bom, gente, continuando, tá? Agora eu vou falar da terceira etapa, porque os vídeos ficam muito pesados, eu tenho que dividir. Na verdade, é ele que mesmo que divide quando eu chego em 30 minutos daqui do notebook. E esse daqui eu vou anexar no portal, tá? Eu te passo sim, Brenda, mas me cobra, tá? Me cobra. Senão eu já esqueço. Sim, Dayara, é bom tu falar também desses. Tá, e agora a gente vai continuar com a terceira etapa da coleta de dados. A gente falou das etapas da revisão integrativa. A primeira etapa, formular a questão de pesquisa. Segunda, amostragem de estudo, que eu defini base de dados, descritores, limite temporal, que eu vou fazer a pesquisa, e critérios de inclusão e exclusão. Falei dos tipos de estudo, né? Sim, é melhor BVS, já tá tudo, tá? Já tá tudo. Não precisa, porque os editores já vão saber quais bases de dados estão cobertas pela BVS, tá? Já fica subentendido, realmente, já fica, não precisa definir, todo mundo já sabe. Então, a gente falou da primeira etapa, formular a questão de pesquisa, a segunda, amostragem de estudo, né? Que a gente definiu base de dados, descritores, limite temporal, critérios de inclusão e exclusão. Então, agora a gente está apto para fazer a busca, né? Começar a extrair esses artigos. Ah, mas meu Deus, o que eu vou extrair? Gente, lembra da questão de pesquisa? É artigo que responde a tua questão de pesquisa, tá? A que a gente está trabalhando aqui é quais os fatores de risco para doença cardiovascular, né? Então, eu vou ter que colocar artigo que responda isso, né? Pelo amor de Deus. Tá, então vamos lá na coleta de dados. Gente, para ficar mais organizado nossa coleta de dados, primeiro, o que a gente faz? A gente joga os descritores com o operador booleano, tá? Para potencializar a nossa busca. E o que a gente aplica também? A gente vai fazer primeiro uma leitura de título, tá? E vai abrindo as páginas em outra aba. Tu viu aquele título, tu acha que ele responde, aquele artigo responde a questão de pesquisa? Não, primeiro, olha só, vou ensinar todo o esquema para vocês. Primeiro, tu abriu a base de dados, tu jogou os descritores com o operador booleano, tu clica buscar. O que tu vai fazer? Preste atenção. Você vai anotar quantos artigos apareceu quando você clicou buscar. Ah, mas eu só quero dos últimos 10 anos. Não, anota tudo primeiro. Na primeira busca com os descritores, surgiu 30 mil artigos, tá? Após o filtro de 5 anos, reduziu para 5 mil. Coloca, gente, todas as etapas. Coloca que fica lindo, tá? Todo descritozinho. Depois você vai falar. Aí você limitou os últimos 5 anos, vai reduzir. E você registra também quantos ficou, tá? Então, você vai ler título por título. E o que você achar que responde à questão de pesquisa, você abre uma aba e deixa ele guardado lá. Aí você foi até terminado os últimos 5 anos. E você selecionou pelo título. Oi, Elielma, tudo bom? Você selecionou pelo título 50 artigos. Você fala, meu Deus, tudo isso? Não. Aí você anota, selecionado de acordo com o título, 50 artigos, que foram extraídos para ser feita a leitura do resumo. Que o resumo é o segundo filtro. Aí você pega esses 50 e faz a leitura do resumo, tá? No resumo, você já vai eliminar um monte também, que não responde à questão de pesquisa. E no resumo também, você já vai incluir os principais, que quase a tua amostra final já pelo resumo. Aí depois tu vai falar, após a leitura do resumo, desses 50 foi excluído tanto, incluído tanto. E depois os outros foram lidos na íntegra. Quanto estiver sobrado do critério do resumo, você vai ler na íntegra. Que você ainda pode excluir? Posso. Porque tu vai ler o artigo, ainda não tá o que tu quer, tá? Tu pensou que tava, mas não tava, detalhadamente. Aí tu vai falar, e após a leitura na íntegra foi excluído tanto. Gente, isso só vai reduzindo e vai ficar realmente os artigos que respondem à questão de pesquisa de vocês, tá? É muito criterioso mesmo. Entenderam essa etapa? Toda essa descrição? Se tiver pergunta, faz logo aí, tá? Aí tá, eu fiz tudo isso, após a leitura do título, resumo e artigo na íntegra, eu selecionei os artigos que eu quero. 10 artigos. A Dayara adora adicionar um monte aí, né?
coloco 10 artigos. Aí, o que vai acontecer? Eu preciso organizar esses meus dados. Ela já é minha amostra, esses 10 artigos, tá? Já é minha amostra. Então, existem instrumentos para você coletar os dados de cada artigo. Vamos pensar assim, que toda vez que eu explico desse jeito, as pessoas entendem. Os artigos, vamos supor que eles são o sujeito da tua pesquisa. Eles são as pessoas que você está trabalhando. São o sujeito da tua pesquisa. Então, cada um deles, você tem que pegar determinadas informações. Mas são artigos, não são gente. Vamos supor uma suposição. Só para você entender melhor, que é sua amostra, tá? Cada artigo. Então, para isso, existem instrumentos para você coletar os dados desse artigo, que tem o instrumento validado, que é o formulário de URSS, tá? E tem também instrumento que você constrói e utiliza. Ah, mas o que é isso? Gente, é formulário, tá? É formulário. Oi, Adrianinha, tudo bom? É formulário, tá? Por exemplo, o de URSS, o que ele coleta de cada amostra, de cada artigo? Ele coleta o título, o ano, a base de dados, o nome dos autores, a metodologia, o objetivo, o resultado. E isso você vai preencher nesse formulário de URSS. Só que tem situações que esse formulário de URSS, ele é adaptado, porque não tem tudo que você quer incluir. Ou você cria logo outro para tua análise, tá? Você cria logo outro para tua coleta de dados. Ah, mas eu posso? Pode. Por quê? De acordo com a tua questão de pesquisa. Por exemplo, os artigos que eu fiz de diagnóstico de enfermagem, eu tirei resultados e coloquei diagnósticos de enfermagem evidenciados. Eu fiz uma adaptação porque se encaixava melhor para responder a minha questão de pesquisa. Então, eu vou pegar esse formulário e vou preencher cada artigo. Esses dados que eu preenchi, eu vou definir. Eu defino pelo meu instrumento ou eu uso o formulário de URSS, tá? O de URSS é bom, que já é validado. E esses formulários, essas informações, eu vou pegar para me construir o quadro, tá? O quadro da minha amostra. Quem já não viu num estudo de revisão integrativa, aquele quadro grandão que tá lá, autores, ano, título, base de dados, objetivo, metodologia, resultado, principais conclusões. A Dayara coloca muito principais conclusões, eu acho legal. Entendeu? Então, você vai montar aquele quadro, porque esse quadro, gente, presta atenção, esse quadro, com os dados coletados a partir do instrumento, que foi o de URSS ou outro formulário que você criou, você vai criar o quadro que a gente vai visualizar a tua amostra, tá? A gente vai visualizar os artigos que você incluiu, o nome dos autores, o título, de que base de dados ele veio, de que ano ele é, qual foi a metodologia, qual foi o objetivo e, principalmente, o que a gente quer? A gente quer o resultado. A gente quer o resultado do artigo, tá? Para ver se ele respondeu essa questão de pesquisa, tá? Então, é para isso que serve. Ah, eu nunca vi esse quadro, Dani. Pesquisa aí, artigo de revisão integrativa. Duvido que não tenha esse quadro. Todos têm, tá? E se quiser depois também me pedir eu mando para vocês entenderem como é. Tem que ter o quadro? Tem que ter, tá? Tem que ter o quadro porque eu preciso visualizar a tua amostra. Outra coisa que tem que ter também, que é lá da segunda fase, é o fluxograma da busca. Lembra que eu falei, quando eu coloquei pesquisar, apareceu tantos artigos. Eu filtrei dos últimos 5 anos, reduziu para tanto. Então, isso tem que estar tudo descrito no fluxograma. Se me pedirem também, depois eu mando. Mas tem aí nos artigos tudinho, tá? Então, entenderam nessa terceira etapa, que é a coleta de dados, para que vai servir esse meu instrumento, esse formulário com essas perguntas a serem respondidas, que vão ser extraídas do artigo, que esses dados vão me subsidiar a construção do meu quadro, da minha amostra, para me visualizar. Agora vamos para a quarta etapa. A quarta etapa é a análise crítica dos estudos incluídos na revisão, tá? Ou análise de referências. O que significa isso? Eu já defini minha amostra, eu já peguei os dados, coletei pelo formulário de URSS, um formulário que eu criei, e apresentei no quadro. Quando eu apresentei no quadro, eu estou visualizando todos os principais resultados, tá? É agora que eu vou fazer a análise. Que resultado eu vou tirar daí? Gente, depende da outra questão de pesquisa, tá? Porque pode ser uma análise quantitativa ou uma qualitativa. Por exemplo, um artigo meu que vai sair agora foi fatores de risco
fatores de risco para insuficiência renal aguda após cateterismo cardíaco, mais citados na literatura. Foi uma revisão integrativa quantitativa. Por quê? Porque eu só queria saber quais eram os fatores de risco mais citados na literatura. E eu fiz por quantitativo. Como foi que eu fiz? Eu analisei os artigos e fiz uma prevalência dos fatores de risco, um quadro, tá? Por exemplo, 70% dos artigos falava que idoso era um fator de risco. 50% dos artigos falavam que diabético e hipertenso era um fator de risco. Então, eu extraí diretamente, tá? Especificamente os fatores de risco, eu não fiz análise qualitativa. E fiz uma abordagem quantitativa de quantos artigos da amostra falavam daquele fator de risco e fiz um quadro de prevalência dos fatores de risco, tá? Aí eu descrevi nesse quadro, depois fiz o fluxograma e depois o quadro com toda a minha amostra, tá? E foi quantitativo. Mas por quê? Olha, a minha pergunta de pesquisa era quais os fatores de risco? Eu estava sendo bem clara, né? Agora, tem situação, por exemplo, fatores estressores para enfermeiros da UTI. Gente, pode aparecer qualquer coisa. Então, a análise aí basicamente vai ser qualitativa. Por quê? Porque você vai ler na íntegra todos os resultados do artigo e você vai empregar uma análise qualitativa, que tem análise de Minayo, tem análise de Bardan e tem o software Iramutec também, que a gente está usando muito para revisão integrativa. Os editores estão gostando porque é um resultado. O Iramutec, ele faz o quê? Porque o que é que eu digo qualitativo? É um texto, tá? Que eu vou jogar aquele resultado no Iramutec. Ele vai fazer a leitura do que mais se repete, uma análise do que mais se repete e vai dizer o que mais prevaleceu, tá? No Iramutec. Agora eu vou falar o Bardan. O Bardan, eu faço mais Bardan, porque o Iramutec eu acho muito enrolado, mas minha amiga Dayara usa muito ele, ela gosta. Eu fui instalar no meu notebook e travou tudo. O Bardan é assim, você faz a leitura exaustiva no resultado das suas amostras e você vai anotando pontos chaves. Por exemplo, eu tô lendo isso e isso, aí eu já destaquei que a carga horária excesso de carga horária de trabalho excessiva. Eu já vi em 2 artigos que os resultados falam que a carga horária de trabalho excessiva ocasiona o estresse em enfermeiros de UTI. Eu vou marcando os pontos-chave, gente. Carga horária de trabalho, sei lá, qualquer outra coisa. No final, o que eu vou fazer? Eu vou ver todos os pontos-chave que eu destaquei, tá? Lendo esses resultados e vou formular categorias temáticas para me discutir, tá? A partir desses pontos-chave, tá? Eu já tô acostumada a fazer ele, mas para usar o Iramutec é mais fácil, porque o Iramutec tu nem lê, tu só joga o resultado, ele joga as palavras que foram mais faladas no texto e a partir daquelas palavras você monta as suas categorias, tá? Por exemplo, nesse exemplo que a gente tá vendo, aqui que eu tô usando como exemplo, questão de pesquisa, quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, aí vem os resultados, aí vem lá, tudinho vem falando, aí eu fui lendo, eu identifiquei 2 coisas, que existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Dentro desses tem diversos. Então, foi os pontos-chave que eu achei, tá? Então, é assim, a leitura, marcando todos os pontos-chave para você fazer análise de dados. Sim, eu vou postar, Fernando, o link. Só jogar Daniele Melo Sardinha no Google, que vai aparecer todos os meus artigos. Agora, outro detalhe, gente, eu só tô dando um cheiro da amostra da análise de conteúdo de Bardan, porque é uma aula só disso, tá? Porque ela tem 3 fases, ela faz isso, exploração de material, ela é codificação, ela é bem aprofundada, tá? Eu só falei isso aqui muito, muito, muito resumidamente. Não é isso, tem mais coisa do que isso. Oi, Rodriano, beija, tá? Oi, Johnny, tudo bom? Tâmia, beijo também. Então é isso, gente, é só uma amostra da análise de dados, tá? Aí tu vai falar, mas a Dani falou que é Bardan, Minayo ou Iramutec. Gente, tem outros tipos de amostra também. A professora Ana Gracinda, ela tá utilizando outros autores aí diferentes que eu tô gostando, que eu acho legal as análises de dados que ela tá utilizando. E que eu quero utilizar também.
para dar uma variada mais. Mas tudo depende do quê? Da minha questão de pesquisa, do que eu vou responder, tá? Não é assim que eu quero aquela aí. É a que mais vai se adequar, tá, gente? É assim que a gente escolhe. Análise de dados. Então, por exemplo, vamos supor que a gente escolheu o Bardan. Eu marquei todos os pontos-chave dos resultados que eu li, tá? E a partir desses pontos-chave eu formulei categorias. Categorias temáticas. Que os artigos... que emergiu a partir dos resultados de todos os artigos, tá bom? Então, eu vou finalmente para a discussão dos resultados, tá? Preste atenção, gente, na discussão dos resultados. Aí, eu evidenciei... Aí, por exemplo, eu formei a primeira categoria, fatores de risco cardiovasculares modificáveis. Aí, nos resultados está descrito qual é os fatores de risco cardiovasculares modificáveis. Na discussão, é que eu tava lendo uma pergunta aí. Na discussão, gente, o nome já diz, o nome diz discussão, né? É quando eu tô discutindo com outra pessoa, não comigo mesma. Aí tu vai falar, meu Deus, por que ela disse isso? Porque o que o povo faz? Ele coloca artigos, os mesmos artigos da amostra dele que tá lá no quadro na discussão. Não, você não pode fazer isso, porque você está discutindo com o seu resultado. Os seus artigos, preste atenção, gente, leve uma coisa para a vida de vocês. Os artigos incluídos na revisão, qualquer estudo de revisão, eles são a amostra de vocês, eles só vão servir para o resultado, tá? Eles não podem ser utilizados para discussão. Para discussão tem que ser utilizado outros autores, porque tu não pode utilizar o teu resultado para discutir com o teu resultado, tá? Por isso que o nome é discussão, discutir com outros autores, tá? Outra coisa, discussão... Primeira categoria, por exemplo. Na primeira categoria desse estudo de revisão foi evidenciado que os fatores de risco cardiovasculares são classificados como modificáveis, que são esse. No estudo de fulano de tal, ele também identificou que esses fatores são isso. Eu tenho que trazer autores. O que os autores, a partir desse tema também, estão falando na literatura? Qual foi o resultado deles? Por isso que o nome é discussão, tá? Porque tem gente que faz o que na discussão? Já vou falar do prisma. Tem gente que faz o que na discussão? Ele traz o resultado e traz o conceito. Por exemplo, o estresse na carga horária de trabalho. A carga horária de trabalho, isso, quando a pessoa trabalha muito. Isso não é discussão, isso é conceito. Conceito tá onde? No referencial teórico, lá para trás. Tá? Discussão é, se eu evidenciei isso, eu vou ver outro autor se ele evidenciou ou não, tá? Esse resultado. Porque eu quero ver como é que tá na literatura em relação a esse tema. Isso é discussão, tá? Aí sim, vai pra PubMed, vai pra tudo que tu vai achar coisa pra discutir, pode ter certeza. Tu vai achar sim. Agora, tem situação, gente, que eu já coloquei lá, que eu não tinha autor que tinha abordado sobre aquele resultado e que não tinha na literatura. Realmente vai acontecer essa situação. Não vou dizer pra vocês que não vai, que vai, tá bom? Outra coisa, protocolo Prisma. Protocolo Prisma, ele é obrigatório usar na sistemática, tá? Mas o que acontece? Os editores de revista estão pedindo para integrativa. Ele é um passo a passo, tá? Ele tem um fluxograma, mas é basicamente isso, que tem que ter questão de pesquisa, tem que ter todas essas etapas. O Prisma também fala que no título tem que estar identificado que é estudo de revisão. Por exemplo, fatores de risco para doenças cardiovasculares, revisão integrativa, revisão sistemática, revisão narrativa, tá? Ele diz só, é um checklist do que deve conter obrigatoriamente no estudo de revisão. Quer se aprofundar no Prisma, só baixa ele, o Word dele, o checklist dele. Ele diz tudo que já tem que conter. Mas é basicamente esse protocolo que a gente está vendo. Só que ele tem umas coisinhas a mais que... muito importante também. Mas ele, primariamente, ele é obrigatório na sistemática. Mas aqui no Brasil já estão pedindo na integrativa também. Então é bom dar uma olhada. Aí na discussão, utilizando referências distintas daquelas levantadas na Rio, pois os artigos selecionados para a amostra só servem para descrever o resultado. Tá deixando bem claro. Aí o sexto passo, a apresentação da revisão integrativa, né? Que você já fez a discussão, os outros autores do seu resultado. E aí você vai concluir alguma coisa, né? Você vai concluir.
Aí eu não sei, gente, outra coisa, tem gente que faz conclusão que é assim. Ah, porque esse estudo é relevante para isso, parece uma justificativa. Mas não é, gente, a conclusão, ela é resposta da questão de pesquisa. Se a minha questão de pesquisa foi quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares, a minha conclusão vai ser: conclui-se que os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a partir desse estudo de revisão, foram pontuados esse. Que essa população é isso. Primeiro tu responde a questão de pesquisa, para depois tu relacionar outra coisa. Qual a relevância de identificar esses fatores de risco, entendeu? Tu pode concluir, se estender para isso, mas primeiro tu tem que, no primeiro parágrafo da conclusão, tu tem que responder tua questão de pesquisa e falar que o objetivo foi alcançado, tá? Se não tiver isso, não passa na revista, não passa. Tô falando para vocês que eu já passei por tudo isso, tá? Aí uma coisa que eu falei no outro vídeo, tá? Que eu vou falar. O vídeo parou de novo aqui, o outro. Só um minuto rapidinho, deixa só. Só grava 20 minutos. Bom, gente, continuando, tá? Agora eu vou falar da terceira etapa, porque os vídeos ficam muito pesados. Pera aí, deixa eu logo salvar aqui, que eu já vou continuar, vou responder perguntas de vocês. E eu quero dar link também dos artigos, entendeu? Só ver se salvou aqui. Tá. A melhor para análise da RI na amostra de dados. Brenda, tudo de acordo com a tua questão de pesquisa, que tu vai escolher tua análise de dados. Mas a que tu vai fazer é a Fluke, né? Parece. Tá ótima, pra mim se adequa muito bem, tá? Fernando, que situação usa o Prisma na RI? Dani, o Prisma, como eu te disse, Fernando, ele é um checklist, tá? Ele é um checklist de tudo que deve obrigatoriamente conter no estudo de revisão. Só que tem um detalhe, ele é obrigatório na revisão sistemática. Na revisão integrativa ele é recomendado. Tem revista que recomenda, porque fica o quê? Fica mais com rigor, né? Com rigor metodológico que o Prisma exige. Então é bom. Mas é como eu disse, esse checklist. Olha, o título tem que conter, tem que estar marcando que é estudo de revisão. Isso. Você tem que fazer o fluxograma da busca, você tem que apresentar o quadro com resultado. É basicamente esse protocolo que a gente falou e tem mais uns detalhezinhos também que eu acho importante, tá? Utiliza logo o Prisma, porque tu já vai logo se adaptando na sistemática. Tá? Que depois eu vou fazer a aula da sistemática. Eu acho que eu vou fazer amanhã, no mesmo horário, tá? Agora, bora continuar aqui. Tá. Bom, gente, para finalizar, eu vou só apresentar para vocês como é que vai ficar, né? Que a gente falou de todo o protocolo, como é que ficaria. Quem quiser o slide tem que me pedir, senão eu vou me esquecer, tá? Aí o título. Lembra que a gente formula a questão de pesquisa, a primeira etapa, que a gente formulou como exemplo aqui. Quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares? Aí, gente, voltando, antes de passar para as outras etapas, eu vou falar uma coisa para vocês. Que tem que ter conexão, título e objetivo, questão de pesquisa. Se a minha questão de pesquisa é quais os fatores de risco para doenças cardiovasculares, o meu título não pode ser infarto agudo do miocárdio no idoso, tá? Que a gente vê muito isso, que não tem nada a ver. Se não tiver conexão, título, questão de pesquisa, objetivo, o trabalho tá errado, porque o resultado vai ser o quê, tá? Então, se a questão de pesquisa que vai definir o teu título e o teu objetivo, tá? Questão de pesquisa, causa os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Título, fatores de risco para doenças cardiovasculares. Objetivo, descrever os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Tá tudo com conexão, né? Tudo tendo sintonia, tudo sendo a mesma coisa. Não fugir do meu foco em momento algum, tá? É esse, eu só quero que vocês entendam isso. Porque se vocês fizerem isso certo, o resto tem grande chance também de sair correto. Mas se você já começar errando aí, a tua questão de pesquisa sendo uma coisa, o teu título sendo um, o teu objetivo sendo outro, nem você vai entender seu trabalho,
tá? O que você quer. Porque como já chegou pra mim a pessoa, Dani, eu não sei fazer, não tô entendendo nada. Aí eu peguei, eu organizei isso, a pessoa disse, gente, eu tô entendendo. Eu falei, pois é. Porque tu tendo essa conexão, você entende, você consegue fazer, tá? Então é isso. Aí a metodologia, ela fica basicamente o quê? Um estudo descritivo, tá? Um estudo exploratório. Estudo exploratório, porque é um estudo de base de dados. Com abordagem qualitativa ou quantitativa, depende da sua questão de pesquisa. A partir de uma revisão integrativa da literatura. Você tem que deixar bem claro isso na metodologia, tá? Então, estudo exploratório descritivo, do tipo revisão integrativa da literatura. Aí você vem depois, você coloca o período que ela foi realizada. Realizada no período de março de 2019, tá? Aí tem gente que se confunde. Tem gente que fala, não, mas tu não falou que era dos últimos 5 anos? Não, aqui é o período que eu fiz a busca na base de dados, tá? Eu tenho que colocar quando foi que eu fiz. Março de 2019. Aí, depois do período que eu fiz a busca, eu coloco em que base de dados? Nas bases de dados Lilac, Medline, Science Direct, PubMed. Aí, depois eu vou falar dos critérios de inclusão e exclusão. Inclusos apenas artigo original na língua portuguesa e ou na língua inglesa, ou sem restrição de idioma, ou artigo original e de revisão. Aí eu vou para o limite temporal, publicado nos últimos 5 anos. Publicado no limite temporal dos últimos 10 anos, tá? Aí que eu vou falar. Mas lá no começo eu falo o período que eu fiz a busca. Aí depois dos critérios de inclusão e exclusão, eu vou falar como foi que eu analisei esses dados e se eu utilizei algum instrumento para coletar. Para coletar os dados, eu utilizei um instrumento, formulário de URSS. Ou foi elaborado pelos autores um formulário de acordo com a questão de pesquisa, tá? E os dados foram analisados pelo quê? Por Bardan, por Iramutec, tá? Você tem que falar também, tem que ficar claro. Aí já vem nos resultados. Aí você fala que elenca, que, por exemplo, aqui o meu foi de Bardan, né? Que elencou-se categoria temática referente ao qual mais se destacou no estudo selecionado para posterior discussão. Porque a análise de Bardan, só voltando um pouquinho, você lê todos os resultados e cada resultado que você lê, você anota pontos chaves. A partir de pontos chaves, você vai elencar as categorias temáticas, tá? Aí, resultados. Aí, quando eu já vou descrever esses resultados no artigo, eu tenho que ser muito detalhista, tá? Eu tenho que deixar bem claro. Por exemplo, a partir da busca com descritores tal, inicialmente, emergiu 30 mil artigos. Após o filtro dos últimos 5 anos, reduziu para 10 mil. A partir da leitura dos títulos, selecionou-se, assim mesmo, selecionou-se 2 mil, tá? Tô exagerando, né? Selecionou-se 80, tá? Porém, a partir da leitura do resumo, reduziu-se para 30. Tudo isso você vai falando. E a partir da leitura do artigo na íntegra, fechou a amostra em 10 artigos. Tem que ter todos esses filtros, tá? Direitinho, nesse sentido que eu tô falando. Aí depois você monta o quadro, tá? Você vai pegar o instrumento que eu falei, vai pegar todos os dados que você coletou de cada artigo, vai montar o quadro. O quadro, basicamente, ele contém o quê? O título do artigo, a base de dados que ele saiu, o ano, o nome dos autores, o objetivo, metodologia, principais resultados, tá? Tem gente que coloca principais conclusões também. Depende do quê? Da sua questão de pesquisa, do que você quer alcançar, tá bom? Então é muito, muito específico. Então você coloca, né, todo direitinho, todo descrito, tá? Aí o fluxograma para você colocar para descrever a busca, ele vai estar lá assim. Essa base de dados, ele vai estar vai ter um quadradinho para cada base de dados. No PubMed apareceu tanto, no BVS tanto. Aí você vai colocando, que só vai filtrando de acordo com esses filtros que a gente falou, de leitura, de os últimos 5 anos, só vai reduzindo, você vai descrevendo no fluxograma também. Que fica bem didático pra gente entender como foi que você fez essa busca, tá bom?
Aí a discussão, como eu já disse, aí você faz o quadro, apresenta, né, a tua amostra. Aí na discussão, como eu disse, você discute o teu resultado com o resultado de outros autores que não são nenhum artigo da Rio, tá? Que não são nenhum artigo da Rio, detalhe. E a conclusão tem que responder a questão de pesquisa e deixar claro que o objetivo foi alcançado. Para depois você relacionar as outras coisas que também é importante que você concluiu, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso, tá? Revisão integrativa. Eu queria, assim, colocar junto, assim, aparecendo meu vídeo com slide, mas não sei nem como é que faz isso. Se alguém souber, depois me fala para me dar de revisão sistemática. Aí, mas quem quiser o slide também me pede, que vai entender tudinho das etapas que eu fui falando, que eu mando sem problema nenhum, tá? Beijo, tchau, gente. Bom, eu encerrei aqui no que vai pro portal, mas aqui eu continuo. Quem quiser me fazer pergunta, faz quando eu vou ficar mais uns 5 minutos enquanto eu tô salvando aqui, tá bom? Tô aguardando as perguntas. Se quiserem fazer. Tem alguma pergunta, Fernando? Eu vou fazer de sistemática, tá? Eu acho amanhã. Obrigada, Brenda. Ai, Brenda, o teu tá top. Teu TCC tá top. Ah, tu tá na fase de busca já, né, Brenda? É verdade. Foi importante. Eu indiquei a BVS. Obrigada, José Carlos. Beijo. Eu indiquei a BVS, o PubMed e o Science Direct, tá? Será que dá pra me escrever aqui? Deixa eu escrever o Science Direct. Acho que não foi. Não sei pra onde foi que eu escrevi. Aí tá, PubMed, Science Direct e BVS, tá? Elas acham, não duplica muito não, entendeu? Tu acha muita coisa a partir dessas bases de dados. Eu adorei essa Science Direct, que ela é da UCV. Tem muita revista top que não tá no PubMed, tá bom? Como assim, Brenda, pelo filtro? Tu vai colocar lá o filtro. Sim, tu utiliza os filtros porque é melhor tu deixar todas as bases do BVS, porque se tu mexer no filtro das bases de dados, colocar só Medline, os outros lá, Cielo, tu vai ter que descrever na metodologia, tá? Pois é, amiga. Tô lendo o comentário da Dayara também aí, que falou da importância da Rio nesse momento. Proibir os discentes de fazer pesquisa de campo devido à pandemia. Só que amanhã vai ser melhor ainda, que vai ser revisão sistemática, tá? Amanhã. E tá bem legal a aula de revisão sistemática. E é muito... Brenda, coloca só BVS, não fica especificando. Deixa tudo que já tá incluso lá pra tua busca ficar mais ampla, tá? Aí tu coloca PubMed e Science Direct também. Vai ficar bem mais ampla.
Porque se tu mexer nesses filtros aí da BVS e dessas bases de dados, tu vai ter que deixar muito claro lá na metodologia. E o editor pode perguntar por que tu não foi direto logo na base de dados, tá? Então pesquisa logo tudo, tá? Na BVS. Mas tu vê com a Ana Gracinda aí, como é que vocês fazem. Se tu vai ter muita limitação, né? Quantos vão aparecer. Porque teu tema é novo também. Oi, professora Milene, beijo, saudade da senhora. Foi aula de revisão integrativa agora, amanhã vai ser de sistemática. Olha, beijo, saudade da senhora, saudade da nossa simulação realística, né? O artigo tá publicado de simulação realística. Eu morrendo de... Quando é que tu vem? Agora nessa pandemia, não. Mas vai passar, tenho fé em Deus, vai passar. Todo mundo aqui em Belém tá isolado, ninguém tá saindo. Parou tudo, parou faculdade, parou tudo. Entendeu? Diretamente dos Estados Unidos. Beijo pra Milene, te adoro, professora, te adoro. Foi fundamental pra mim em tudo, tá? Ah, olha só, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que a Brenda ressaltou agora. No caso, Dani, quantos descritores posso colocar para o ente? Porque às vezes, olha só, você define 5 descritores, aí a pessoa joga os 5 descritores com 5 operador booleano ente, dividindo cada um. Gente, é muita coisa, tá? Às vezes você quer fazer uma coisa mais detalhada, o que que você é livre também. Eu aprendi isso nessa revista internacional que vai sair essa revisão integrativa minha. O editor disse, faz 2 estratégias de busca. Divide esses teus 2 descritores, porque uma estratégia de busca, eu faço aquela estratégia de palavra e busco só com ela e pronto. Ele disse, não, faz 2. E eu deixei bem claro na metodologia que a busca foi feita com 2 estratégias de busca. Só que 2 estratégias de busca, quando, por exemplo, eu faço uma estratégia com 3 descritores e uma com 2 descritores, é 2 estratégias. Eu tenho que descrever as 2, tá? Quantos artigos saiu de cada uma, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês, eu achei mais simplificado. Porque quando eu jogava tudo, dava uma bagunça. Aí ele me deu essa dica e depois eu fui ver que outros artigos também utilizavam 2, 3, 4. Principalmente a revisão sistemática, utiliza até 20 estratégias de busca, quando o autor ele quer pegar tudo que tem sobre aquilo, tá? Então, na revisão sistemática é mais ampliado esse negócio de estratégia de busca. Na integrativa, olha, tu tem 4, né, descritores. Tu pode colocar 2 estratégias de busca se tu achar que o 4 não tá achando praticamente o que tu quer, né? Divide esses descritores para ver o que você acha. No meu caso era 7 descritores. Ele falou, não, faz um de 4, um de 3, nem me lembro direito. E deu certo. Aí eu fiz um quadrozinho que eu falei, foi realizado 2 estratégias de busca. A estratégia 1, que foi com essas palavras, a estratégia 2, que foi com essa. E eu descrevi o resultado de cada estratégia de busca. Entendeu? Muito importante isso. Oi, Vânia entrou, né? Minha amiga cardiologista. Cadê teu artigo, Ivânia? Mais alguma pergunta? Pode perguntar aí quando eu tô por aqui. Amanhã, revisão sistemática, tá? Eu espero vocês. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? É maravilhoso. Para analisar os dados, eu ainda acho mais fácil que a integrativa na sistemática. A sistemática, o problema é a busca, que é muito ampla. Ela inclui literatura cinzenta, ela inclui tudo, até o que não está publicado ela inclui. Então, obrigada, professora. Saudade da senhora. A gente lá em clínica cirúrgica, eu nunca me esqueço. Tu entendeu, Brenda, das estratégias de busca?
Alguma dúvida, a gente só perguntar que já já eu vou sair. Fernando, tá tarde, né, gente? Olha, meia-noite, meu Deus. Eu acho que dá pra começar umas 9. Vocês assistem a novela, nem vi quem saiu do Big Brother. Não sei. Pode ser mais cedo. Melhor horário que der pra vocês assistirem, porque eu não sei se fica salvo a live, né? Não sei se fica salvo. Primeira vez que eu tô fazendo. Isso, Brenda, você vai colocar o end em cada descritor, tá? Mas eu vou te dar uma dica. Tem descritor, por exemplo, fator de risco. Ele é um descritor, mas ele tem 3 palavras, né? Mas ele é um. Então tu vai colocar fator de risco para depois você colocar o end. Você não vai colocar fator end risco. Não, você coloca fator de risco end aí o teu empreendedorismo, né? Empreendedorismo end enfermagem, tá? Pois é, eu quero ver como é que fica salvo. Porque tá escrito só concluir aqui. Será que vai aparecer para salvar? Aí é 9 da manhã, é. Aqui já é meia-noite. 9 da manhã. Agora as aulas é AD, professora, aqui. Tá esse isolamento. Mas a gente tá se virando. Sim, eu vou deixar o aviso. Vou deixar o aviso porque tem muita gente interessada. Principalmente na revisão sistemática, que é amanhã, tá? E eu queria ver se colocava um slide para ir acompanhando, mas eu vou ver se eu consigo. Ah, sim, 21 horas. Não, fuso horário, 3 horas de diferença. Tá, entendi. E tá muito frio pra ir, Milene? Aqui um calor horrível. Mas também quando chove, subiu 2 metros lá na doca. Não sei se tu soube. Te contaram, com certeza. Complicado. Tu acha, professora? Eu já pensei, mas eu sou muito tímida pra ter canal, tenho vergonha. Só de pesquisa, né? Não sei, tô pensando. Sou tímida, tenho vergonha. Aí amanhã, de revisão sistemática, eu vou publicar o horário que eu vou começar, mas eu vou publicar assim de tarde, eu vou falar, vai ser tal horário, tá? E o de revisão sistemática, eu venho trazer mais exemplos, eu vou mostrar mais coisas, que é um pouco mais complexo, mas dá para entender sim, não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer, é um estudo muito relevante, tá bom? Porque é nível de evidência 1, que você pode fazer daí do banco da sua, da sua casa, da sua cama, tá bom? E revisão sistemática, 2 editores já me pediram do Covid-19, só que eu ainda não tive tempo de terminar, eu já até iniciei. Então, pelo menos uma integrativa, você fazer do Covid-19, faz aí das características clínicas, dos fatores de risco, da mortalidade, tá? Dos fatores para complicação, dos achados laboratoriais, tem muita coisa, gente, muita coisa. O PubMed já está com 700 artigos, só hoje que eu vi do Covid-19 de 2020, fora o Science Direct, já tem muita coisa, muita coisa. E eu já comecei um de Covid-19 e doença cardiovascular, só que eu ainda não terminei, vou ver se eu termino amanhã, tá?
Pois é, gente, eu acho que é isso, né, por hoje. Amanhã eu deixo o aviso, tá? Da aula, tá? Vou avisar, bem adiantando. E, pois é, né? Beijo, a Milene apareceu todos os alunos dela aqui. E é isso, gente. Beijo, obrigada pela participação de vocês, tá? Eu tô fazendo isso porque eu gosto, eu adoro. E é sempre bom, né? A gente tá aqui conversando com todo mundo, já que a gente tá passando por esse momento de isolamento social. É uma maneira da gente interagir de um jeito que vai contribuir com a vida de alguém, né? Que tá precisando. Por exemplo, a Brenda já tá fazendo a busca, caiu como uma luva pra ela aqui. Ela tirou muitas dúvidas. É isso que eu quero mesmo, tá bom? Obrigada por tudo. Amanhã, então, aula de revisão sistemática, eu encontro vocês. À tarde, eu acho que depois do almoço, eu já posto o horário que vai ser da sistemática, tá? E eu venho trazer mais exemplos, eu vou mostrar mais coisas e eu acho que vai ser mais didática do que essa. Porque essa foi a primeira, né? Então vamos indo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada por tudo, tá? Beijo. Qualquer coisa, quem não tem meu WhatsApp, pergunta pelo message que eu respondo vocês, tá? Vocês eu respondo, os macharadas que tem lá não, mas vocês sim, tá? Beijo, tchau. Ah, eu vou ver se eu consigo salvar.